Nier tá com um potencial bem interessante, a gente pode ter feito aqui uma correção fundamental se a gente quiser retomar aí o movimento de alta, mas assim como a maioria das criptomoedas e altcoins, a gente está muito perto de uma nova temporada de alta, muita leitura aí apontando para a formação de fundo. Então vamos ver aí qual o potencial da NIR, até onde a gente pode chegar, porque sim, a gente pode ter uma alta bem interessante sendo formada aqui e vale a pena sim acompanhar ela de perto, beleza? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos então olhar aqui a NIR, essa altcoin que está com um potencial interessante. Próximo altcoin season deve ter muita coisa subindo forte, então a gente tem que dar uma geral no mercado e pegar tudo que tem potencial e começar a avaliar possibilidades aí de comprar e deixar guardadinho aí esperando essa alta chegar. E a NIR está num ponto bem interessante. A gente vê aqui o topo histórico dela lá nos US$ 21 mais ou menos. A gente teve uma forte correção e a gente vê o tamanho dessa acumulação que a gente teve aqui nessa faixa de 1,20 até 2,50, tá? Depois a gente romper essa região, olha como a gente rompeu no semanal este topo aqui importantíssimo dos 2,50, vamos deixar marcado aqui com esse volume elevado, ó, bem acima da média. Recuamos para testar justamente o início desse movimento e mais uma porrada para cima. Então, na minha leitura, isso aqui tudo foi um primeiro movimento de alta, tá? Agora a gente está fazendo uma correção em forma de um canalzinho de baixa aqui, uma bandeira, dependendo do gosto de cada um. Depois a gente dá uma melhorada nela, tá? Então a gente está justamente fazendo esse movimento corretivo que a gente até já deve ter cumprido. Vamos ver aqui, dar uma conferida. Já tocamos, ó, a região dos US$ 4, que também é esse topo aqui em cima, foi rompido, então também suporte muito forte na NIR, tá? Agora a gente está procurando o quê? Um ponto interessante para fazer uma compra de longo prazo. Pela minha estratégia, a gente tem o quê? Um fundo bem definido aqui, nos 4,50. A gente tentou perder esse fundo, rejeitou. E tudo indica, ó, que a gente está voltando para cá para testar essa região. Nessa região aqui que eu vou estar interessado em procurar oportunidades para comprar para longo prazo, tá? Porque a gente validando essa região e conseguindo romper o que até então é a nossa resistência mais importante, que são os US$ 8. A resistência mais importante está nos 8. Então a gente testa esses 4,50, valida aqui um suporte, encontra um sinal que a gente procura e a gente deve ter essa retomada e o rompimento desta bandeira toda aqui, tá? Isso aí vai nos jogar para valores muito fortes, a gente vai ter um potencial de alta muito grande, que a gente vai ver agora. Antes, não esqueça de se inscrever aí no canal, ativar a notificação, deixa um joinha, deixa um comentário, qualquer coisa, isso ajuda aí muito o nosso engajamento para a gente conseguir aí continuar crescendo aí firme e forte no YouTube, então dá essa força bacana. Beleza? A gente tem 3 vídeos por semana, segunda, análise do BTC Ethereum e quarta e sexta, uma altcoin aí com um cenário interessante que a gente analisa, tá? Então vamos lá. O que que a gente tem a partir de agora? A gente pode trabalhar a partir do rompimento dessa bandeira com a projeção inicialmente só dessa aqui, tá? A gente pega o mastro e projeta de novo para cima. Isso vai dar o topo do topo histórico. Isso pelo preço de hoje é uma alta aí de quase 300%. Então aqui já só isso aí já fica interessante. Fosse só esse o alvo, tá? Mas esse é o alvo apenas da confirmação desse movimento aqui, que eu acredito que está muito próximo de acontecer. A gente pode aí ter mais um recuo até essa região dos 4,50 para depois iniciar o nosso movimento de alta em direção ao topo histórico. Depois de romper esse topo histórico, a gente vai estar conversando realmente num cenário de longo prazo. E se vocês forem ver, a maioria das altcoins sequer romperam ainda seu topo histórico. E a gente sabe que isso numa bull run é nada, tá? O topo histórico é só obrigação de fazer um novo. Então a gente tem, a partir desse topo histórico, o ativamento, a ativação, né, de todos os stops que estão aqui em cima. E a gente vai ver uma bela pancada para cima, tá? Realmente, o mundo de cripto todo pode disparar.
E aí a gente está falando de uma projeção já bem mais robusta, vamos dizer assim, onde a gente vai ter, pelo preço de hoje, um potencial aí de até 1000%. Tá? Então a gente pode chegar lá até os US$ 60, onde a gente cumpriria esse movimento de alta todo para cima, tá? Lembrando, longo prazo pode demorar, pode não demorar, mas a gente não pode esperar isso aí do dia para a noite. Então, caso a gente confirme essa bandeira, teste o nosso topo histórico e depois rompa o topo histórico, o nosso alvo tá lá na casa dos US$ 60, uma alta de mais de 1000%. Então, vale a pena ficar de olho na NIR, sim. A gente, por enquanto, tem poucas possibilidades de baixa, mas caso aconteça algo muito dramático para a gente projetar algum sinal de reversão, a gente sempre traz aqui para vocês, beleza? Essa é a análise, então. Não esqueça de olhar as outras duas que estão aparecendo aí em cima para vocês. Também qualquer altcoin, deixe nos comentários que eu trago aqui pro canal. Valeu!